Agora nós teremos o BJC em ação. Os irmãos que estiverem algum aviso. Gostaria de lembrar que no próximo domingo nós teremos a nossa EBD temática com o tema Tecnologia, Bênção ou Maldição, você decide. Então teremos aqui um aulão. Quem estará dando será a Angelina Salles, a irmã Angelina, conhecida de todos. E quem estará dando aula para as crianças com o mesmo tema será a irmã Aline Maia. Então, não sei se vai ser projetado, mas que os irmãos estejam aqui às 9 horas da manhã, EBD temática. Será uma bênção na vida da nossa igreja, que os irmãos orem e participem. Bom dia, igreja. É para avisar os irmãos que o nosso Eu e Você ainda tem 2 vagas esperando pelos irmãos. E avisar que na próxima sexta-feira seria o piquenique da família. Para os irmãos me procurarem, porque a gente está querendo cancelar devido ao tempo, está muito imprevisto. Então não dá para a gente marcar para sair daqui todos juntos e chover e desmarcar em cima da hora. Então, os irmãos que têm interesse em ir, me procurem, porque a gente vai se conversando durante a semana, se organizando, porque pela previsão eu já vi que deu chuva. Mas aqueles irmãos que tiverem interesse, se o sol abrir, a gente pega e vai. Tá bom? Só para os irmãos ficarem atentos a esse piquenique. Para depois, Bruna, você não avisou que não ia ter. Não, a gente está querendo cancelar, mas a gente vai deixar para cancelar mais para cima da hora, para os irmãos ficarem atentos, tá? No último domingo, teremos a participação, será o aniversário do Nuclevan, com a participação do grupo Galerinha de Jesus. Os irmãos também orem e participem. Teremos a saída dos irmãos do grupo da Felicidade, na próxima terça-feira, às 5 horas, aqui na igreja, está agendado. Os irmãos estarão indo assistir o filme A Cabana. Eu já assisti, é um filme muito bom. O filme não é evangélico, mas ele fala muito sobre Deus, traz uma reflexão excelente. Então, que os irmãos realmente, aqueles que puderem, estejam indo. Tenho certeza que os irmãos vão gostar bastante. R$13 é o valor que o irmão André está pedindo que os irmãos tragam para que vocês possam estar indo assistir o filme. Nesse momento, querido, nós vamos estar recitando apenas o tema e a divisa do mês da EBD. Eu quero convidar o Gabriel para vir aqui recitar comigo. Vamos recitar o tema e a divisa do mês da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar juntos o tema? Vamos lá? Bíblia, mais que conhecer, é preciso viver. A nossa divisa está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mais uma vez, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Amém. Agora nós teremos um momento de dedicação de bens e vidas. Cantando o hino 136 do Inário para o Culto Cristão. Adoro o Cristo vivo. Aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas. E aqueles irmãos também que gostariam de deixar algum agradecimento ou algum pedido no altar do Senhor, estão convidados a estar aqui. Irmão Gabriel, aniversariante da semana, irmã Rojane, irmão Edilson, irmã Sebastiana e irmã Elza Fontes, estão convidados a estar aqui recebendo os cumprimentos da igreja.
Amém. Eu quero convidar o irmão Crispim que venha estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e agradecendo a Deus também pela vida dos aniversariantes, daqueles que colocaram diante do altar do Senhor as suas vidas. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvar, para engrandecer teu nome, pois só tu és digno, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Deus. Agradecemos pelas ofertas que foram depositadas, pela condição que deste a cada um, Senhor, de forma digna, de ter os seus recursos e aqui, honrar, Senhor, o povo desse contigo. Te agradecemos pelos aniversariantes, Senhor, e tu venhas continuamente estar abençoando a cada um de nós. E desde já, Senhor, aceitas o meu culto que prestamos a ti, Senhor, pois que ele chegue como cheiro suave, Senhor, ao teu altar, para satisfazermos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós iremos fazer a leitura bíblica, Lucas 24, de 1 a 12. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembram-se então das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Mas Pedro levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Amém. Verdadeiramente é motivo de grande alegria sabermos que o nosso Jesus entregou a sua vida numa cruz, sofreu por nos amar. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ressuscitou para provar que ele tem todo o poder sobre a morte, para provar que ele é o próprio Deus e para nos garantir a vida eterna com ele nos céus. Quero convidar o pastor Reinaldo
Agora nós teremos a parte da mensagem. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente sua vida como tem feito. Irmãos, recebi um pedido de oração, o irmão Sanuto pede que nós estejamos orando pela mãe dele, que está internada no Rocha Faria. Ela quebrou o fêmur e precisa das nossas orações. Acho que o irmão Sanuto não está mais presente, já foi, não é isso? Então vamos estar orando por ela. O nome dela, Jean? O nome da sua avó? Leda? Rita. Então, irmã Rita, vamos orar pela dona Rita, pedindo a Deus que Deus a esteja abençoando no seu processo de recuperação. Leve para casa, ore por ela, peça a Deus que Deus a esteja abençoando e restaurando a sua saúde. Acrescentemos em nossas orações também pedido, o pastor Aulecino estará sofrendo uma intervenção cirúrgica na próxima quarta-feira, estejamos orando por ele. Também a irmã Eliane, que está atravessando por um momento de algumas manifestações de enfermidade, vamos estar orando, pedindo a Deus que Deus a esteja abençoando e trazendo restauração para a sua saúde. Vamos ler de novo o texto de Lucas 24, verso de número 5. Lucas 24, 5. Fala assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Vamos juntos, somente essa última frase. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Os ortodoxos, eles têm algumas saudações para esse momento de Páscoa. Então, uma das saudações que a igreja ortodoxa, a igreja cristã ortodoxa usa é a seguinte: vindo um crente ao encontro do outro, ele diz: Cristo ressuscitou. E então o outro crente lhe diz: verdadeiramente ele ressuscitou. E dessa maneira, nesse momento da Páscoa, eles destacam, eles enfatizam esse fato da ressurreição de Jesus, que nós não devemos esquecer jamais. Cristo ressuscitou, Cristo vive. E nós devemos lembrar que essa afirmação, ela vem para coroar algumas questões que a Bíblia já havia declarado. Por exemplo, a Bíblia, ela traz uma série de profecias relacionadas com a ressurreição de Jesus. O próprio Jesus, quando se dirigia aos apóstolos, quando lhes ensinava os princípios do reino de Deus, ele lhes dizia que era importante que ele fosse a Jerusalém, que ele morresse e ao terceiro dia fosse ressuscitado. A ressurreição de Jesus vem para validar essas afirmações dele. Lá no Salmo 110, o próprio Senhor fala dessas questões e tudo isso aponta para a ressurreição de Jesus. O salmista diz que o Senhor não permitirá que o seu santo contemple corrupção, e isso aponta para a ressurreição de Cristo. Mas não apenas a ressurreição de Jesus, ela cumpre as promessas de Deus relacionadas com a vitória de Cristo, mas ela também manifesta o fato de que a morte não teria poder sobre ele. Leia comigo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Diz assim, Atos capítulo 2, ali, a partir do verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A esse Jesus Deus ressuscitou, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto
não era possível fosse ele retido por ela. Lembremos-nos disso. A ressurreição de Jesus era, de certa maneira, inevitável, porque a morte não podia contê-lo. A morte, os grilhões da morte não podiam prendê-lo. Ele quebraria esses grilhões como de fato o fez. Eu tive um professor que certa vez ele dizia que quando Cristo morre, existe festa no céu, porque foi crucificado o Filho de Deus, foi crucificado aquele que Deus enviou para ser o Salvador. Agora, quando ele ressuscita, ecoa o som do fracasso em todo o inferno, porque a morte não pôde retê-lo, a morte não pôde contê-lo. O mesmo inferno que celebra quando ele morre por entender que os projetos de Deus estão fadados ao fracasso, é o mesmo inferno que é envergonhado porque a morte não podia retê-lo, a morte não podia contê-lo. Uma terceira coisa, lembremos-nos que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. A nossa fé se alicerça sobre a ressurreição. O que faz a fé cristã diferente de qualquer outro tipo de fé, é o fato de que o nosso Deus está vivo. Os homens erguem grandes mausoléus, imagens, templos para celebrarem cultos de personalidades mortas. Nós dizemos que aquele a quem serviu, embora tenha descido à sepultura, levantou-se dentre os mortos e está vivo para interceder por nós. O Cristo a qual servimos é o Deus vivo. E o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda estamos mortos em nossos pecados. Lembre disso. Para que você e eu sejamos salvos, o Senhor tem de estar vivo, porque somente aquele que vive pode perdoar pecados. Somente aquele que vive pode regenerar um coração. Somente aquele que vive pode restaurar uma vida. Somente aquele que vive pode mudar o nosso destino. Somente aquele que vive pode apresentar-nos diante do Pai. Celebramos a ressurreição porque sem a ressurreição a nossa fé seria completamente vazia. Mas, como dizem os ortodoxos, verdadeiramente Cristo ressuscitou. Verdadeiramente o Deus a quem servimos está vivo. Isso vai trazer para as nossas vidas algumas ideias que eu quero deixar com os irmãos. Primeira, Cristo ressuscitou. Lembre disso, Cristo ressuscitou. Portanto, Ele contempla todos os nossos atos. De uma maneira, seria, de uma maneira assim, bem interessante, seria até louvável e bom que Cristo tivesse permanecido morto. Porque se Ele tivesse permanecido morto, Ele não poderia contemplar as nossas vidas, não poderia ver o nosso viver, nós não teríamos a quem prestar contas. Mas de outro lado, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive, e nós agora teremos de prestar contas a Ele, de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que fazemos, de todos os nossos planos, de todos os nossos projetos, de toda a maneira como vivemos. Cristo ressuscitou. Portanto, você tem um estímulo a viver uma vida santa, reta, íntegra, porque o Senhor está contemplando a sua vida e a minha vida. E nós temos de viver a nossa vida com Ele e para Ele. Uma vez, um homem se aproximou de Chesterton. Chesterton foi um autor do passado muito espirituoso, muito dado a tiradas engraçadas, e um repórter se aproximou dele, ele era muito conhecido, e ele falou assim: eu soube que o senhor se converteu ao cristianismo recentemente. Ele falou: sim, eu me converti ao cristianismo recentemente.
E ele falou assim: então me diga uma coisa, e se o Cristo ressurreto se manifestasse agora atrás do Senhor e estivesse olhando para o Senhor? E se ele agora estivesse parado atrás do Senhor, olhando para o Senhor, o que o Senhor faria? Chesterton olhou para ele, sorriu e falou assim: ele está. E foi embora. Meu amado, o Cristo vivo está sempre presente ao nosso redor, sempre presente, olhando para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia, lá em Hebreus 4:13, vai dizer que todas as coisas, todas as criaturas, tudo aquilo que somos está descoberto e patente aos olhos daquele diante de quem havemos de prestar contas. Um dia nós estaremos diante dele, um dia prestaremos contas a ele. O livro de Romanos diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor para termos a nossa vida avaliada pelo Senhor. Isso é um estímulo para mim e para você. O Cristo vivo está olhando para as nossas vidas. Vamos viver vidas que agradem a Ele, que exaltem a Ele, que glorifiquem o nome dEle. Isso é um estímulo para que você progrida e progrida na sua vida cristã. Segundo, Cristo ressuscitou. Portanto, nossas vidas estão seguras. Cristo ressuscitou. Portanto, a minha vida está segura nas mãos dele. O meu amigo João Marcos, ele tem uma música que ele canta, eu acho que ele que a compôs, e na música ele diz assim: pego o meu barquinho e saio a navegar. E ele continua cantando essa música, mas ele transmite naquela música uma ideia muito simples. Ele diz: eu saio a navegar porque Cristo está ao lado dele, Cristo está guiando a vida dele, Cristo está dirigindo todos os passos dele. Meu amado, lembremos disso. A nossa vida não é uma vida vivida a esmo, não é uma vida sem rumo, não é uma vida sem direção, não é uma vida ao acaso. Cristo ressuscitou para ser Senhor e para dirigir a vida de todos nós. Cristo ressuscitou para dirigir a vida de todos os seus servos. Por isso que lá em Romanos 8:28 a palavra de Deus diz que todas as coisas, não diz que algumas, mas diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Lembre disso. Cristo ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Cristo ressuscitou para conduzir a sua vida ao propósito que Ele tem em vista. Mas pastor, eu tenho sofrido tanto. Ele vai usar esses sofrimentos para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Mas pastor, a minha vida é uma vida em meio a provas e lutas difíceis. O Senhor vai usar essas provas e lutas difíceis para aperfeiçoar o seu viver, o seu caráter, o seu homem interior. O Otmani dizia que é através das provações e da disciplina da vida que o Senhor quebranta o nosso homem interior e faz com que nós sejamos aquilo que Ele espera e que Ele quer que nós sejamos. Se você passar a vida inteira só tendo bons momentos, você não vai crescer e nunca vai ser conformado à imagem de Jesus. Ele aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Nós também aprendemos obediência e somos aperfeiçoados e lapidados por Deus em meio de todas as nossas lutas e sofrimentos. Eu sei que você sabe, mas eu vou lembrar. Você se lembra como surgem os diamantes? Os diamantes surgem com pressão e calor. Deus usa as pressões da vida e o fogo das provações para lapidar o nosso coração e para fazer com que verdadeiros diamantes surjam em nossas vidas quando somos tratados, quebrantados, orientados
dirigidos por Ele em meio a todas as situações de viver. Meu amigo, meu irmão, a sua vida está nas mãos de Cristo. Você está seguro nas mãos dele. Das mãos dele ninguém vai te arrancar. E ele vai conduzir você em meio a todas essas lutas e provações. Ele vai te conduzir porque ele sabe o alvo e o propósito que ele tem em vista para o seu viver. Quero deixar com você uma terceira coisa. Cristo ressuscitou. Portanto, não estamos sós. Não vivemos sós. Lembre disso. Cristo ressuscitou. Ele está conosco. Nós nunca caminharemos sós. Na minha juventude eu aprendi uma lição muito simples que eu nunca esqueci. O meu líder de mocidade, e olha que isso tem muito tempo, hein? Que meu líder de mocidade tem muito tempo. Ele falou uma vez o seguinte, ele falou: solitários, mas nunca sozinhos. E eu nunca esqueci isso. Você como crente vai ter muitos momentos que você vai viver solitário, mas sozinho você nunca vai estar. Porque o Senhor estará contigo, estará ao teu lado. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Ele promete em inúmeros momentos da Escritura estar presente na vida do seu servo. E o que é mais impressionante, não é que Ele apenas prometa estar presente. É que Ele promete estar presente para consolar-nos nas horas de lutas. E a Bíblia diz que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que como abundam os nossos sofrimentos, assim superabunda a consolação de Deus para conosco. Ele vai estar trabalhando em nossas vidas, nos fortalecendo para que nós possamos enfrentar e vencer as provações da vida. Uma vez eu li uma história que ela é tão assim absurdamente simples que eu nunca esqueci. Um homem vai, ora a Deus e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? E Deus fala: eu quero que você empurre aquela pedra. Aí ele vai lá e se coloca empurrando uma pedra gigantesca e a pedra não sai do lugar. E então ele passa um bom tempo do dia empurrando aquela pedra. No dia seguinte ele volta e empurra de novo aquela pedra. E no dia seguinte mais uma vez. E ele passou assim um bom tempo empurrando aquela pedra. Um dia, um tanto aborrecido, ele fala com o Senhor: Senhor, por que o Senhor me manda empurrar aquela pedra? A pedra não sai do lugar. Eu perco meu tempo ali. O que o Senhor quer fazer comigo através disso? Aí o Senhor fala: pois é, a pedra não saiu do lugar, mas você hoje está muito mais forte. Porque você empurrando a pedra, você foi fortalecido pela graça. Meu amado, Deus algumas vezes coloca-nos assim. Ele nos fortalece através das provações. Ele coloca diante de nós situações que nós não conseguimos vencer sozinhos. Mas Ele diz para a gente apenas isso: persevere. Continue, e à medida que nós continuamos, nós somos fortalecidos com a ajuda dEle, com a presença dEle, com o favor dEle. Meu amado, Ele intercede por nós. Você já considerou aquilo que fala Hebreus capítulo 7? Hebreus capítulo 7 diz assim: ora, aqueles outros sacerdotes são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Verso 25, agora, vamos todos juntos. Vamos todos juntos, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Olha só, nós vamos a Deus por intermédio de Cristo, nós somos a Deus por Cristo. Ele pode salvar e salvar perfeitamente aqueles que se chegam a Deus. E além disso, Ele vive sempre para interceder por nós diante do Pai. Você já imaginou que nessa manhã, em que nós dizemos a Deus assim: Senhor, muito obrigado, Cristo ressuscitou. Nessa manhã, Ele já falou o seu nome diante do Pai. Diante do Pai, Ele já intercedeu por você.
Eu não sei quais são suas lutas e quais são suas dificuldades. Eu não sei as provas que você experimentará hoje. Eu não sei que tipo de adversidade a sua vida tem reservado para você hoje. Mas Jesus já orou por isso. Ele já pediu o poder de Deus para a sua vida hoje. Ele já pediu que Deus te fortaleça hoje. Ele já pediu que Deus revigore o seu ânimo hoje. Ele já pediu que Deus manifeste a sua graça com abundância sobre você hoje. Eu aprendi uma coisa. Quando eu não tinha Jesus, eu estava morto em delitos e pecados. E quando eu não tinha Jesus, porque eu estava morto em delitos e pecados, eu não orava. E eu não intercedia. Porque quem está morto não ora. Quem está morto não intercede. Agora o nosso Cristo está vivo. E como Ele está vivo, Ele intercede por nós diante do Pai. Eu posso me esquecer de orar por alguém, mas Jesus não esquece de ninguém. E Ele apresenta as nossas vidas continuamente ao Pai. E isso porque Ele vive. Ele vive para interceder por nós. Meu amado, Cristo vive. Cristo está vivo. Páscoa é mais do que chocolate. Páscoa é mais do que bacalhau. Páscoa é mais do que o almoço com a família. Páscoa é mais do que tantas coisas. E a Páscoa se resume em uma coisa só. Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome de Deus por sua grande bondade e amor para conosco. Cristo ressuscitou, por isso nós podemos ser justificados. Cristo ressuscitou, portanto há um futuro à nossa espera. E esse futuro é extraordinário, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e que nos é garantido, porque Cristo, primícias do reino de Deus, já tem entrado no gozo de tais promessas de Deus. Nós também um dia, como Ele, experimentaremos essas promessas em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que você possa ter uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa com toda a sua família, e que Cristo continue sendo a razão de ser da sua existência, a razão de ser de toda a sua vida. Uma oração silenciosa e nós vamos passar a nossa sessão regular. Eu vou precisar da ajuda de 2 ou 3 irmãos para que nós coloquemos a mesa